Bom, dando continuidade, a gente agora vai falar um pouquinho sobre hospedagem, né? Quais as recomendações referente à hospedagem do WordPress, tá? Hoje o WordPress ele está na versão 5.9.1, tá? Talvez quando você assistir esse vídeo, eu não sei em que tempo vai acontecer, ele já esteja numa versão 6, uma versão 6.1.2, versão 7, eu não sei. Mas ali no Codex, na documentação, a gente vai encontrar quais são os pré-requisitos para que a gente possa estar instalando o WordPress. Então, esses pré-requisitos são os pré-requisitos que nós devemos conversar com o nosso provedor, ou seja, o nosso provedor tem que prover no mínimo os requisitos básicos, tá? Geralmente, os provedores hoje, devido aí a 1/3 dos sites hoje confeccionados e publicados estarem no WordPress, eles já estão bem otimizados para a plataforma do WordPress. Mas para a gente não cair no conto do vigário, a gente tem que realmente estar perguntando para aquele provedor de serviço, né, de hospedagem, se tem aqueles requisitos que o WordPress daquela versão nossa está solicitando, tá? Então, vamos lá. Hoje, né, vendo na data de hoje, tá? O PHP 7.4 ou superior, isso é básico, no mínimo 7.4, para a gente poder estar instalando o WordPress 5.9.1, tá, ok? O que mais? O MySQL, que é o servidor de banco de dados, ele tem que estar, no mínimo, na versão 5.7 ou superior, tá? Ou senão, o MariaDB 10.2. Eu prefiro o MariaDB, ele está muito mais otimizado hoje para o WordPress, né? Embora lá atrás o WordPress ele começou no MySQL, né? Mas o MySQL hoje, embora ele vamos dizer assim, ele é compatível, né? Ele está ali, mas ele tem que estar no mínimo na versão 5.7, tá ok? O que mais? Para o servidor de página, o nosso servidor tem que ter, no mínimo, né, pelo menos o Apache, ou NGINX, né, com o módulo de rewrite, né? Hoje os provedores de hospedagem eles já entendem isso, mas antes de contratar você começa a conversar com o teu provedor para ver esses requisitos, tá? O que mais? E suporte ao protocolo HTTPS, que é a parte de segurança, né? SS é de security, né? A parte de segurança. Hoje quando você entra num site e você vê lá HTTP apenas, você vai ver que tem um cadeadinho aberto, ou seja, existe uma brecha ali de segurança. Se tem uma brecha de segurança e você tem que imputar algum dado seu, seja de um cartão de crédito, você não vai fazer isso, porque ele está vulnerável, ou seja, não existe criptografia entre aquilo que você está escrevendo, ou seja, não tem ali um algoritmo para poder colocar um código de segurança. Quando o cadeadinho está fechado, é porque ele está trabalhando com HTTPS, tá ok? Então, ali mostra que existe o módulo de segurança, tá? E, bom, isso aqui não é uma recomendação do WordPress em si, né? Porém, isso é uma coisa que eu gosto de falar para todos que estão aqui na plataforma, nas aulas, né? Hoje os discos mecânicos já começaram a ficar lento, né? Por quê? Porque hoje os textos são grandes, hoje as imagens já nascem digital, as imagens nascem digital de forma grande, devido aí à quantidade de megapixels que nós temos nas câmeras aí, das mais inferiores já tem uma quantidade grande de milhões de pixels, né? Então os arquivos costumam ficar grandes. O que acontece? Um disco mecânico, embora num arquivo único a leitura é sequencial, ele tem que girar e a cabeça tem que posicionar. Então, um disco mecânico ele é muito mais lento do que uma memória em estado sólido. Então, quando a gente vê aí o SSD, que é o State Solid Disk, que é um disco de estado sólido, nós estamos falando de pastilha, de silício, chip, memória, né? Então, a velocidade é muito mais rápida, né? É milhares de vezes mais rápida. Então, eu procuraria um provedor que vai te fornecer um disco de estado sólido, um disco SSD. Provavelmente, cara, é um disco, é uma hospedagem um pouco mais cara, mas hoje é inevitável, porque o que eu disse na aula anterior do WordPress, quando o tempo de resposta do nosso site está demorando, ou seja, ele é lento o nosso tempo de resposta, quem está ali navegando no nosso site, ele sai fora, né? Ele perde o interesse em ficar no site. E aí não adianta você ter um site de comércio eletrônico, um site institucional de uma empresa, porque a pessoa nem vai perder tempo ficando em algo que está lento, e ele sai, né? Então, beleza, isso é o que você tem que ver lá com o teu provedor. Tá, uma vez que você contratou a hospedagem, você tem que pegar algumas informações da hospedagem
e também informações do servidor. E que informações são estas, tá? Você precisa saber como é que você faz para acessar o painel de controle, que é o cPanel, né? A gente fala cPanel. Como é que eu vou acessar o cPanel? Ele vai te passar, quando você faz a contratação, provavelmente ele vai te mandar um e-mail te dando todas essas informações, mas se não tiver ali, você tem que perguntar. Você tem que ter acesso ao painel de controle, tá ok? O que mais? Você tem que ter acesso também a como você vai fazer o teu FTP, né? Você tem que criar um usuário de FTP com senha, ou ele vai te mandar já o usuário e a senha criada, e depois você troca, e você pode criar outro usuário, porque o FTP é o protocolo que vai transferir, ele é um protocolo de transferência de arquivo, né? File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivo. Então, os arquivos que estão no seu PC, que seria imagens e outros arquivos, você vai ter que transferir para lá. Inclusive, se você for fazer a instalação, e eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a instalação do WordPress no módulo de instalação, tem provedores que já tem lá no cPanel toda a parte de instalação otimizada, você pode usar por ali. Ali você vai ter tudo integrado, a parte de PHP, a parte de banco de dados, ou seja, ele vai garantir um compliance para você, algo que realmente vai estar funcionando, porque está dentro da matriz de compatibilidade do ambiente como um todo. Mas mesmo estando ali, eu, por exemplo, eu prefiro, né, como eu sou da área de tecnologia, eu prefiro colocar o arquivo lá, baixar no BR, wordpress.org, baixar o WordPress, no caso nós estamos na versão 5.9.1, eu baixo esse binário, e aí eu transfiro esse binário lá para a área do meu site lá, do meu provedor, onde que eu vou ter lá reservado aquela área para mim do site, e eu explodo aquele arquivo ali, ou posso explodir no meu PC e depois transferir ele explodido para lá, ou seja, é um arquivo único, que ele está zipado, ele vai tirar o compress, e aí ele vai fazer toda a estrutura hierárquica do site, tá ok? Mas ele tem que te garantir aí como é que você faz para acessar o servidor de FTP, como é que você faz para acessar o FTP, ok? O que mais? O endereço do servidor de banco de dados. Geralmente, no caso do provedor e no caso também de um serviço que eu contratei lá em Miami, hoje eu tenho uma máquina virtual lá, com 2 vCPU, memória, discos SSD, né? Então, eu já tenho o endereço do meu banco de dados, mas geralmente os provedores que nós contratamos no Brasil, como é o caso do HostGator, eu tenho muita coisa hospedada no HostGator, o endereço do servidor geralmente é o localhost, que é o 127.0.0.1, tá? O localhost, toda vez que você digitar lá o endereço do localhost, ele vai ter lá a parte do seu banco de dados. É muito simples você se conectar ao banco de dados, é simples você estar criando o banco de dados, o usuário, criando a senha. Isso a gente vai ver quando estivermos instalando o WordPress. A gente vai passar por todos esses passos aí, tá ok? Que passos são esses? Vamos ver aqui no slide mais adiante, tá? Nós vamos fazer o download e upload de arquivo, então para isso a gente precisa do nosso FTP, tá ok? E a gente vai usar também o WinFTP, pode ser o WinFTP, FTP Win, a gente vai ver algumas ferramentas aqui que dá para a gente fazer de forma gráfica, né? Eu não preciso estar digitando na mão. Eu vou estar conectado de um lado direito no servidor, lá no provedor, e do lado esquerdo no meu PC. É só eu arrastar o arquivo, ele vai estar fazendo a transferência. Muito simples. A hora que nós pusermos a mão na massa, você vai ver o quanto é simples, é que eu expliquei lá. Simples de instalar e simples de usar, tá ok? Então, vamos lá. Aí a gente tem que criar o banco de dados, usuário e senha, ou seja, a gente faz os uploads dos arquivos, a gente cria o banco de dados, usuário e senha, e também a configuração da instalação, como é que a gente vai fazer, então, a instalação propriamente dita. Tudo isso que eu estou explicando, a gente vai ver na prática, a gente vai pôr hands-on mesmo, mão na massa, tá? Então, eu estou dando um overview aqui dessa parte de hospedagem, que é importante a gente estar perguntando para a hospedagem, porque de repente nós contratamos a hospedagem e na hora que a gente for colocar lá o nosso WordPress, ele não ter aqueles recursos recomendados no mínimo, né? Que é o caso do PHP, entre outros, MariaDB, o banco de dados, o MySQL, a parte de segurança, e aí a gente quebra a cara e já contratou hospedagem. Então, é bom sempre a gente estar conversando. Eu recomendo a HostGator, eu não ganho nada da HostGator, tá? Mas eu recomendo a HostGator, porque grande parte hoje do pessoal que trabalha com marketing digital está hosteado na HostGator, tá? É uma empresa americana, ela está sediada em Florianópolis. Então, vamos para a próxima aula, eu te encontro lá. Até lá.